Olá, hoje vamos conversar com o epidemiologista e gerontólogo Alexandre Kalash. O Dr. Kalash é ex-diretor do Programa de Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde e é um dos maiores especialistas em todo o mundo sobre este tema. Bem-vindo, Dr. Kalash. Muito obrigado, Gilberto. Um prazer estar aqui com você. Ok. O senhor tem dito que o plano de vacinação contra a Covid no Brasil é uma tragédia anunciada. E isso porque os idosos brasileiros não serão atendidos de maneira adequada na avaliação do senhor. Os idosos brasileiros estão ameaçados, doutor Kalash? Em primeiro lugar, a ameaça é pela demora toda e a falta de ação das autoridades competentes, e isso nos deixa extraordinariamente preocupados. Nós estamos com um número muito menor de vacinas, poderíamos inclusive ter desenvolvido a nossa própria vacina. Nós temos competência técnica para isso, 2 organismos de reputação internacional, o Instituto Butantan, a Fiocruz, além de outros. E, no entanto, nós passamos por falta de investimento, por falta do governo, sobretudo federal, de apoiar os cientistas brasileiros para que a gente pudesse ter assegurado, não há por que não, um país com a capacidade científica e técnica que nós já tivemos e estamos perdendo, não há desculpa para, numa tragédia sanitária como essa, nós vamos fazer 1 ano e não termos mexido os pauzinhos. E, de repente, começa uma briga de um governo daqui, um estadual daqui, o outro federal de lá, e talvez, se não houvesse pressão, nós ainda estivéssemos na estaca zero, apenas dependendo de uma única vacina, que até 3, 4 meses atrás, ou 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, o governo federal dizia: isso é coisa de chinês, isso aqui não vai nos adiantar. Gilberto, o que isso acontece? Onde não existe confiança, entra o medo. E o medo é da população maior, de mais alto risco, ficar sem saber o que realmente vai acontecer, se nós teremos as vacinas em número suficiente e quando. Esse quadro, claro, prejudica toda a população brasileira, né? Mas, claro, os idosos formam a parte mais vulnerável, né, de todo esse quadro. Então, eles que estão muito mais ameaçados e muito mais prejudicados, né? Claro, ameaça a população brasileira como um todo, mas todo mundo sabe que quanto mais velho você é, maior o risco. E aí entra uma questão de idadismo. Idadismo é o preconceito contra a idade. Da mesma forma como nós temos o racismo em relação à raça, o sexismo em relação, sobretudo, à mulher, nós temos aqui um exemplo típico do idadismo. As medidas não foram tomadas porque vai morrer, já são fracos, são doentes, ficam um peso morto. Não se valoriza a vida. E nós chegamos a esse escândalo de sermos, apesar de termos uma população ainda relativamente mais jovem do que a Espanha, do que a Itália, do que a Grã-Bretanha e os próprios Estados Unidos, nós estamos com 225 mil mortes, o que significa o segundo número maior. Se nós tivéssemos a composição de idade que tem a Espanha, ou a Itália, ou a França, nós estaríamos provavelmente com 500 mil mortes. O que existe é um descaso, e por isso que eu faço questão de sempre me apresentar, antes de tudo. Não, eu fui diretor da OMS, fiz minha vida acadêmica na Inglaterra, fiz isso e aquilo. Hoje eu sou a voz do idoso, eu estou aqui para representar o interesse nosso. Nada para nós sem nós. E, doutor Kalash, houve uma ação deliberada, então, do governo de não dar a devida atenção aos idosos? O presidente da República chegou a dizer que quem é velho vai morrer mesmo e não tem jeito, não há o que fazer. Eu acho que sim, mas é melhor o senhor entrevistá-lo e perguntar por que o senhor afirmou essas coisas. Por que o senhor passou praticamente o ano inteiro bombardeando todas as ações preventivas importantes, desde o isolamento social, em que o senhor incentivava aglomerações, de não usar a máscara, de impor um tratamento que a ciência inteira internacional
diz, não vale, não adianta, não funciona. Por que só fez tudo isso? Gilberto, entreviste-o e pergunte, porque, na minha opinião, eu tenho a minha. Agora, quais são as motivações realmente do governo federal, não só ele, porque é o governo federal como um todo. Mas também não adianta encontrar um bode expiatório e achar que o ministro, que não entende nada de saúde pública, porque é um general da ativa, e que possivelmente entenda de logística. Meu senhor, se o senhor entende de logística, como é que deixou mais de 7 milhões de testes abandonados num galpão de Guarulhos e a validade ter sido ultrapassada? Será que só não podia ter um pouquinho mais de logística para distribuir quando esses testes eram fundamentais para, primeiro, fazer o diagnóstico, segundo, rastrear os contatos daqueles casos para que a gente pudesse conter? Então, é uma tragédia anunciada, Gilberto, porque tudo que podia ter sido feito errado no gibi de como enfrentar uma pandemia, no Brasil fez. E tem coisas até muito mais sérias também, né? Como o que o ministro fez foi distribuir a cloroquina, que é um medicamento que não tem eficácia nenhuma comprovada, que não resolve e que vem sendo usado, né? Sim. Você não pode esperar conhecimento médico de quem não é médico, a menos que você ouça os especialistas. E, no caso, não houve, está cercado de militares que podem ser fantásticos em balística e logística, mas que não entendem de saúde pública. Então, vamos dar cloroquina para EMA. Vamos servir de garoto propaganda. E o ministro da Saúde disse, um manda, o outro obedece. Agora, o senhor está, claro, dizendo que deve ser feito, as autoridades, os especialistas no mundo inteiro, todo mundo não se cansa de dizer qual era a conduta a ser adotada. Agora, como que o senhor vê o fato de não acontecer nada? Por exemplo, uma autoridade, uma pessoa reconhecida como o senhor, dizendo aí o que seria óbvio para todo mundo, mas o governo não segue as recomendações e não acontece nada. Então, o que deveria ser feito pelo Congresso, pelo STF, ou pelo Ministério Público, ou seja lá por quem for, ou se esses órgãos também não tomam providência, o que deveria ser feito, doutor Kalash? Eu não diria que nada foi feito, porque agora, sob pressão, finalmente o governo federal está. E se não fosse o governo do estado de São Paulo, eu não estou aqui defendendo Dória nem nada. Não tenho nenhuma simpatia maior. Eu só estou dizendo que se não fosse o governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, ter feito esse acordo com uma companhia que acontece ser chinesa, porque é de onde vêm os insumos, e então chegou-se a comprar uma quantidade razoável de Coronavac, porque nós estávamos na mão apenas de uma iniciativa, que era da Fiocruz com a Oxford, que tampouco a gente tem segurança absoluta de que tanto uma quanto outra vacina realmente tem uma resposta que a gente espera em pessoas idosas. Por quê? Porque na hora de fazer o desenho dos ensaios, que você vai testar, e você vai fazer um ensaio duplo célula, que significa alguns são vacinados realmente com princípio ativo e outros vão tomar um placebo. Mesma coisa que tomar leite condensado. E depois a gente vai ver se um grupo teve uma resposta imunológica mais favorável que a outra. Isso nós já sabemos que tanto a Coronavac como a vacina da AstraZeneca, que também é chamada de Oxford, o que a Fiocruz pretende vir a produzir no Brasil, que elas funcionam nos adultos antes dos 60 anos, porque nem a Coronavac, nem a outra, nenhuma das duas testou em número suficiente pessoas com mais de 60 anos, e eu digo que isso é outro exemplo de idadismo mundo afora, porque quase todas as vacinas que foram testaram em adultos mais jovens, que são mais fáceis de fazer o rastreamento, de medir, de rastrear. As pessoas mais velhas
Nem sempre, mas às vezes mais difícil. Aí, Gilberto, eu vou fazer uma analogia. Se você quiser descobrir uma nova vacina para cachumba, que é uma doença típica de criança, e você fizer os ensaios para vacina só com adultos, depois de 6 meses ou 1 ano, você não vai saber se funciona bem para criança. É o que a gente está fazendo aqui. A gente faz os ensaios com os adultos, esperando que talvez quem tenha 75, 80, 85 também tenha uma resposta favorável. Não é assim que se faz. Agora, mesmo tendo esse plano aí feito às pressas e muito por pressão do governo de São Paulo, o que a gente pode imaginar também é que talvez em maio, junho, a gente vai ter uma porcentagem ainda muito pequena da população brasileira vacinada, né? Claro. 5% talvez, por aí, não sei. Não sei qual será a percentagem, vai depender ainda de um esforço de negociação. Vai ter que entrar o Ministério de Relações Exteriores, né, que ataca a China de um lado e depois que é a favor da China. Fica meio complicado. Então, o que o Brasil deveria ter feito, já que não desenvolveu e não fez um esforço concentrado para desenvolver a nossa própria vacina, com a tradição que nós temos de saúde pública, isso precisa de recurso, é indesculpável. Porém, nós colocamos todas as fichas em 2 possibilidades. E a gente deveria ter ido a campo para brigar, para poder comprar as vacinas o mais rápido possível. Nós ficamos, literalmente, a minha avó dizia, na rabeira. Certo. Doutor Kalash, um outro assunto que o senhor tem falado, e acabou até de falar numa reportagem na Folha de São Paulo, é que é complicado envelhecer num país tão desigual como o nosso, né? Muito mais complicado ainda. Em qualquer lugar seria, até para quem tem recursos, uma boa e excelente condição, também já não é fácil envelhecer. Então, para quem não tem as condições adequadas, é um problema, uma dificuldade maior, né? Falando sob o ponto de vista social, como um desafio social para um país em desenvolvimento, que vai envelhecer e está envelhecendo em tempo recorde, há 2 fatores aqui. Nós estamos envelhecendo muito mais rapidamente do que os países europeus no passado, eles já envelheceram, mas eles envelheceram com recursos. Eles envelheceram porque eles eram países mais ricos. À França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. O Brasil vai fazê-lo em 20 anos. Em uma geração, a gente vai fazer o que a França fez em 6, com recurso, porque ao longo do século XIX, quando eles começaram a envelhecer, ao longo de todo o século XX, agora estamos no XXI, a França sempre foi um dos países mais ricos do mundo, que se beneficiou de ser um país colonialista, com suas colônias, tirando as riquezas da África e outras regiões. Então, para eles, foi relativamente mais fácil substituir o cuidado que normalmente é dado por famílias, na maioria dos casos. Então, a família que foi modificando, foi ficando cada vez com mais idosos e menos jovens na base, a política de saúde e a resposta do governo foi encontrando recursos para substituir este cuidado que vem normalmente da família. Nós não estamos nessas condições, Gilberto. Nós estamos envelhecendo rapidamente e em pobreza. A grande maioria das pessoas que envelhecem e que já envelheceram ou que estão próximos à velhice não tem um capital financeiro para poder, com aquelas economias, contratar uma cuidadora. Como o senhor já falou... Desculpa, perdão. Pode concluir. O desafio do envelhecimento é individual. Mas, claro, eu tenho os recursos para poder, com minhas reservas biológicas e também financeiras, responder
A minha mãe faleceu o mês passado, com 102 anos. E todo o cuidado do mundo. Foi a centenária mais bem cuidada do mundo, porque nós, os filhos, tivemos os recursos para oferecer a ela o que ela merece. Você não precisa chegar aos 100 anos. O brasileiro envelhece precocemente e mal. Tanto que a Covid mata mais no Brasil pessoas que não são sexagenários do que qualquer outro país. Agora, uma coisa que o senhor também o senhor acabou de falar, né? A gente vai ter muito mais avós do que netos e também muitos idosos sem aposentadoria, né? Daqui a um bom tempo também. Aí a coisa se agrava muito mais ainda, né? Porque a reforma que foi feita, e eu não estou discutindo que não fosse necessário uma reforma, privilegiou determinados grupos e aquele que é o trabalhador, que não tem habilidades, que não consegue competir no mercado de trabalho e que ainda tem a peja de ser velho, e eu não vou te dar um emprego porque eu não gosto de você, porque você é muito velho, mesmo que você tenha experiência, mas em geral não tem as qualificações, esse cara vai envelhecer mal. Porque quando chegar a uma determinada idade, perde o emprego aos 47 anos. Você que era um mecânico de automóvel, que aprendeu tudo sobre mecânica, mas há 20 anos não aprendeu eletrônica, e hoje abre o capô do automóvel, não entende nada. Perdeu o emprego aos 43, aos 45, 47, ninguém vai te dar outro emprego. E o governo está dizendo o quê? Mas, meu filho, vai ter que trabalhar até os 65. Mas eu não encontro emprego. Ninguém me dá um emprego, mas vai ter que trabalhar até os 65. Eu estou tentando, eu já mandei meu currículo, eu estou tentando novas habilidades, eu estou tentando ser um empreendedor, eu estou aprendendo a fazer pipoca para vender na esquina. Isso é que é empreendedorismo no Brasil. Nós estamos vendo isso. E como sair disso? E o mais difícil é para a mulher, né? Porque a mulher já foi penalizada nesse ano da pandemia, ela foi a primeira a perder o emprego, há mais mulheres no setor informal do que homens, ela é que cuida, então ela teve que parar também daquela atividade informal, se é que tinha, por precariedade do emprego, e porque teve que cuidar dos filhos e muitas vezes também de pessoas idosas da família. Então, para a mulher, esse envelhecimento é ainda mais desigual. O que tem que fazer? Senhores do governo, acordem, esse país está envelhecendo e as políticas necessárias são para ontem. Vamos estar elegendo, por acaso, agora. Nós estamos falando aqui, gravando essas entrevistas, não sei quando ela vai ao ar, quando já teremos um novo presidente da Câmara e do Senado. Vocês estão realmente com um compromisso social de proteger essa população carente e que há tanto tempo anda abandonada, com níveis de desigualdade entre os 10 países mais desiguais do mundo há décadas? O Brasil está sempre lá, se não em primeiro lugar. Ok. Doutor Kalash, se tiver alguma coisa, a gente já excedeu um pouco o tempo, se tiver algum recado bem rápido ainda que o senhor quiser passar, quiser enfatizar, realçar. Para você envelhecer bem, você tem que reunir, se possível, 4 capitais. É o capital da saúde, é o capital de conhecimentos, é o capital social e o capital financeiro. Além desses 4 capitais, que te dão a chance de envelhecer bem, você tem que, por cima, colocar propósito de vida. Então, a nível individual, o governo não parece estar tão interessado. Mas vamos brigar, gente, porque envelhecimento é uma dádiva e essa dádiva vem com direitos e nós temos que brigar por esses direitos. Ok. Doutor Kalash, muito obrigado pela entrevista. Espero que a gente volte a conversar e continuar discutindo esse tema, esse assunto de fundamental importância para todos nós. Tá bom? Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado. Um grande abraço. Ok, obrigado. Um abraço, Gilberto. Até logo, tudo de bom. Muito obrigado, prazer. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.